sobre casamento. Um tema muito legal, muito bacana esse, né? Eu tô com vergonha de falar de casamento perto de vocês. Mas qualquer coisa eu peço ajuda. Mas é um tema muito importante, né? A maior parte dos batizados vivencia a vocação matrimonial. Né? Então, por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Aqui nós não temos tantos casais casados, né? Nós temos jovens, nós temos vocês que estão se preparando para o casamento, então é mais importante ainda se falar sobre isso, né? Daquilo que é a vocação matrimonial, daquilo que a igreja nos ensina sobre, daquilo que é o desígnio de Deus para a vocação matrimonial. Então, eu vou começar falando sobre o sacramento do matrimônio. Porque existe o casamento, né, mas o casamento que é vivido de uma outra forma, por exemplo, o casamento que é somente civil, o casamento que hoje está muito em alta a questão do morar junto, né, algo que é muito específico do nosso tempo, né, isso do morar junto, união estável. Não, nós vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. O matrimônio, né, que é o sacramento oferecido pela igreja de um homem e uma mulher que se decidem a dar a vida, a viver um compromisso de amor para a vida toda, né? Se doando, se formando, se santificando para que ao final da vida cheguem juntos, né, a morada eterna, né, que é onde a gente acredita onde a gente deseja chegar. Então é sobre esse casamento que eu vou falar. Porque esse casamento, o casamento cristão, o casamento católico, ele nos pede 4 coisas, 4 pontos, que pode ser resumido em 4 palavras. Então é um casamento que ele é livre, ele é feito de forma livre. Não existe casamento, não existe sacramento do matrimônio sem essa liberdade, né? Então assim, eu escolho me casar, eu escolho aquela outra pessoa. Se há alguma pessoa te forçando, se há alguma pessoa de alguma forma te manipulando, não acontece sacramento. Então precisa dessa liberdade, eu escolho. É a questão da totalidade, a próxima palavra que eu vou usar vai ser total. Então, o sacramento, né, o casamento, ele precisa ser de forma total. Eu não posso me casar pensando em me divorciar. Se não der certo, a gente divorcia. Se não der certo, a gente larga. Não, a gente casa com um compromisso para a vida toda, né? Então, por isso que é tão importante, e tudo que eu vou falar depois disso precisa desse compromisso, porque se não houver um compromisso de vida eterna, o que eu vou falar depois não faz sentido, né? Então, assim, o casamento, o sacramento, ele precisa dessa totalidade, dessa decisão para a vida toda, né? E precisa dessa fidelidade. Então, o casamento, ele é vivido entre um homem e uma mulher em fidelidade, entende? Não pode, nós não acreditamos na poligamia, em várias pessoas vivenciando esse vínculo. Não, nós acreditamos no matrimônio, né, entre um homem e uma mulher que se decidem um pelo outro. Então precisa dessa fidelidade. E a questão da fecundidade, que é a abertura à vida. Então o matrimônio, ele também pede essa abertura à vida, essa abertura aos filhos que Deus vai conceder a esse casal. Sobre esse matrimônio que eu estou falando. Feita essa introdução, vamos lá. A Thaís pediu para mim usar como exemplo essa encíclica, que é uma encíclica muito pequenininha, assim, e muito, muito boa. Ela é do Papa Pio XI e ele fala bastante coisa, sabe? Dá bastante orientações, então eu vou trazer bastante citações dela ao longo da nossa aula, né? E ele começa falando sobre os bens do matrimônio. E aí ele usa Santo Agostinho. Então, assim, ao longo de toda a encíclica ele vai falar muito de Santo Agostinho, quase sempre citando ele. E aí ele diz que existem 3 bens que advêm do matrimônio cristão, que é a prole, ou seja, os filhos, os frutos, né, a fidelidade e o sacramento. E ele começa falando da importância dos filhos, como é bonito essa graça que vem do matrimônio, que é os filhos, né? E ele fala que Deus deu a graça ao casal que se une em matrimônio de cooperar com ele na criação. Então, de gerar almas que vão ser adoradores, de gerar almas que vão ser cristãos de verdade, pessoas que vão assumir um compromisso com Deus, um compromisso com a igreja. Então, é uma graça muito grande que Deus concede aos casais, né? E ele fala que a missão desses casais é formar essas almas para que elas honrem a Deus, conheçam Ele, amem e gozem eternamente do céu. Então, nós casais, né, nós temos essa missão
de povoar o céu, sabe? De criar realmente almas que vão povoar o céu e almas que vão fazer a diferença também aqui na Terra. Muitas vezes a gente tem muita discussão política, muita discussão da realidade atual, que é muito válido, precisa se ter mesmo, mas a melhor forma que nós temos de mudar a realidade da sociedade é através da educação dos nossos filhos, né? De formar pessoas diferentes, né? Pessoas que vão fazer a diferença ali. Então, a encíclica começa trazendo esse ponto dos bens do matrimônio, trazendo sobre os filhos, né? E aí ele vai falar sobre a fidelidade conjugal. E esse ponto é um ponto muito importante, porque hoje eu acho que é uma das partes que mais pega, né? Que é essa questão do matrimônio ser para sempre, de ter essa fidelidade até o fim da vida. Então, assim, as pessoas têm muito essa ideia de que, tipo assim, mas não vai dar certo, mas isso. Gente, a gente vai falar sobre a regra geral. É claro que tem situações que são extremas. Então, quando a gente vai falar que o matrimônio é pra vida toda, a primeira coisa que te jogam na cara é mas e aquela mulher que está apanhando seu marido? Gente, a gente tá falando... Isso aí é exceção. Acontece em alguns casos, acontece uma vez ou outra, e tem uma resposta específica para esses casos. Mas isso não é a regra, entende? Então, muitas vezes as pessoas querem invalidar a fidelidade para toda a vida do matrimônio, justificando em pontos que deu errado. O padre Paulo Ricardo fala da santidade, da santidade, né, no curso da engenharia da santidade. Ele fala, você não conhece a igreja pelos prédios, você não conhece a história da arquitetura pelos prédios que deu errado, você conhece a história da arquitetura pelos prédios que estão aí até hoje. Da mesma forma, você não conhece a igreja por aqueles que foram infiéis a ela, você conhece a igreja por aqueles que foram fiéis. Da mesma forma, vamos parafrasear, a gente não conhece o matrimônio por aqueles que foram infiéis a ele. A gente conhece o matrimônio como aquilo que ele nasceu e foi instituído para ser. Então, essa fidelidade, ela é importante e ela traz uma estabilidade para as pessoas, para a família, que é necessária. Então, assim, eu acabei de falar dos filhos, né, da importância de Deus nos dar a missão de trazer, né, de povoar o céu, de construir novas pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Se não tem uma base estável, como que a gente vai conseguir cumprir uma missão tão grande assim? E essa base estável tá nessa fidelidade, tá nesse entendimento de que o casamento é pra vida toda. Porque se tem uma saidinha, sabe? Se tem uma forma de, eu vou largar a mão, gente, a gente não dá o nosso melhor. Entende? Então, assim, a fidelidade é algo que a gente precisa bater muito, porque quando eu fui lá, né, quando eu subi naquele presbitério, eu falo subir no altar, quando eu subi naquele presbitério e prometi diante da minha comunidade, diante de Deus, que eu amaria na saúde e na doença, né, que em todos os pontos foi pra vida toda. Entende? Eu só vou me comprometer inteiramente com isso se eu entender que é pra vida toda. Entende? Não é até a hora que surgiu o primeiro problema, na hora que eu perdi o emprego, na hora que aconteceu isso, aquilo. Não, é pra vida toda. E essa segurança que a fidelidade traz é o que nos dá a força para buscar ser cada vez melhor. Pra gente buscar progredir nas virtudes cada vez mais. Então ele vai falando bastante sobre isso, né? E ele fala também da fidelidade como uma unidade absoluta, né? Que é isso que eu tô falando, da vida em comum do casal junto, da fidelidade na castidade, né? E aí ele aprofunda ainda mais, até mesmo pensamentos voluntários e desejos. Então, o casal, nesse compromisso para a vida toda, também precisa desse compromisso na castidade, nesse compromisso de eu não vou nem mesmo consentir num pensamento fora dessa união que nós temos. Né? Jesus, ele elevou muito a medida, né? Porque antes era aceitável a carta de divórcio, antes, principalmente ali nas religiões pagãs, se admitia, né, a poligamia, o ter muitas mulheres. Jesus trouxe, né, o matrimônio como a união de um homem e uma mulher e ainda elevou, tipo assim, se você já pensou, você já adulterou no seu coração. Então, a missão, ela é muito exigente, né? Então, o que Jesus pede de nós é muito exigente, mas nós precisamos disso. Nós precisamos dessa fidelidade, nós precisamos dessa vivência da castidade para a gente dar conta de viver essa fidelidade por toda a vida.
E ela não pode ser anulada nem mesmo pelo consentimento do próprio cônjuge. Então, essa fidelidade, nem mesmo se eu for lá e falar pro Robson, não, você pode ir lá me trair, não vai acontecer isso. Mas mesmo que, na verdade vai sim, porque também tá super na moda essas relações com mais pessoas, que acontece acontecem relações sexuais com vários casais e que tem o consentimento do cônjuge. No matrimônio cristão isso não existe, nem mesmo se eu quiser, tipo assim, olha, a gente vai lá, a gente vai se relacionar com outras pessoas. Isso não é válido, isso não é um matrimônio, isso não é um sacramento, né? Isso não é uma base realmente familiar, uma base para se sustentar toda essa missão. Então, a encíclica vai trazendo isso, ele vai descrevendo muito mais profundamente, então se vocês quiserem adquirir depois para ler, ele é baratinho, eu pedi pela internet, e ele, tipo assim, ele traz uma profundidade muito interessante. Então, a meta é chegar ao cume da perfeição cristã. Quando eu me caso, até o livro da História de uma Família fala muito isso, o casamento não é onde se naufraga todo o desejo de perfeição. Entende? Quando eu escolho a vocação matrimonial, não é porque eu não quero ser santa, porque eu só posso ser santa na vocação sacerdotal, só posso ser santo estando no clero. Não, eu adentro a vocação matrimonial com a mesma decisão de santidade, com a mesma decisão de me aperfeiçoar, de chegar a viver virtudes heróicas, como grandes santos viveram. E se a gente vive o matrimônio naquilo que ele é pedido, naquilo que ele é orientado, a gente chega assim a escalar grandes pontos, assim, sabe, de virtudes muito, muito significativas. Então não é só o padre que vai alcançar grandes virtudes. Nós, enquanto família, nós podemos alcançar grandes virtudes, desde que nós vivamos aquilo que é orientado, aquilo que foi revelado pelo nosso Senhor, que é o pedido dele para a vivência do matrimônio, né? Então, o homem precisa assumir o seu lugar e a mulher precisa assumir o seu lugar. Quando a gente assume o nosso lugar, a gente consegue pela graça de Deus, né, alcançar essas virtudes e realmente viver um matrimônio que é fundamentado na rocha, né, que é realmente ali construído sobre a rocha. E o terceiro bem que essa encíclica do Papa Pio vem falar pra gente é sobre os sacramentos. E aí ele vem falar sobre os tesouros do sacramento. Deixa eu pegar aqui. E aí, todo sacramento, tem uma aula sobre sacramento, depois se vocês quiserem ver lá no nosso canal, mas todo sacramento, ele traz um tesouro, né, em si, ele traz uma grande graça, né? Então o batizado, quando ele se batiza, ele recebe uma grande graça de Deus, né? O padre, quando ele se ordena, ele recebe uma grande graça de Deus. Os casais, quando se unem em matrimônio, eles recebem uma grande graça de Deus. Eles têm acesso aos tesouros do sacramento. E aí ele trouxe de uma forma tão bonita, ele falou que é um tesouro onde podem aurir as forças sobrenaturais para cumprir a sua missão e os seus deveres fielmente, santamente, com perseverança até a morte. Então, assim, quando a gente pensa no matrimônio cristão, em todas as exigências que Jesus nos pediu, né, dessa fidelidade até o fim, né, disso de manter-se fiel até mesmo nos pensamentos, né, nem só nas atitudes, mas até mesmo nos pensamentos, a gente pode pensar, nossa, que coisa exigente isso, né, que coisa difícil de se fazer. Mas aí que vem o consolo, né, aí que vem a grande riqueza. A gente não faz isso sozinho. Então o sacramento, ele derrama sobre nós um tesouro que faz com que eu consiga. Entende? A graça de Deus é derramada sobre o homem e a mulher que se contraem em matrimônio para que eles resistam. É uma força que é sobrenatural, não é uma força que é humana. Porque nós, na nossa humanidade, a gente erra, a gente trai, a gente é egoísta, a gente não pensa no bem do outro. Mas pela graça do sacramento, o casal que é unido pela graça do sacramento, ele tem força para resistir isso, porque é uma força infundida, é uma força que vem do céu, é uma força que vem do próprio Deus. E essa força te faz dar conta. Então, assim, a vida, gente, ela é difícil. Então, a gente passa por muitas instabilidades, né? Acontecem coisas que muitas vezes a gente não sabe explicar, né? A gente vivenciou isso com uns amigos, tipo, muito recente, né? Da perda de um filho de uma amiga minha. Gente, como que você explica para uma mãe a perda de um filho? É muito difícil isso.
Entende? É uma dor muito grande isso, é uma coisa que eu vou usar minha psicologia para explicar, não explica, gente. É uma dor que é inconsolável, é uma dor que é muito difícil. Não tem, você pode falar as palavras que todas as palavras têm no dicionário, não consola. E tipo assim, e isso porque a gente tá vendo de fora. Imagina você vivenciar. E aí o sacramento, a força do sacramento, ela faz com que esse casal vivencie. Entende? Nas maiores dificuldades da vida, a força do sacramento faz com que você consiga passar por aquilo. É uma coisa que talvez se você não tivesse o sacramento, você não daria conta. Mas esse é o tesouro do sacramento. Então, quando você se coloca ali diante daquele altar e faz esse compromisso, né, e recebe esse sacramento, você recebe ali uma força que ela é diferente dos outros casais que vão lá no cartório e assinam um papel. Ela é diferente. Por quê? Porque ali o próprio Deus está derramando essa força que é sobrenatural, que vem dele, para que você consiga viver até o fim as promessas que você fez ali. Porque é exigente, são promessas exigentes, né? São promessas difíceis de se cumprir, mas o próprio Deus vem em auxílio. Então, eu vou ler aqui integralmente, porque foi muito rico a parte que ele colocou. E eu acho que se eu tentar falar, eu vou perder. Aí ele fala para os casais, né? Aqueles que não opõem obstáculo positivo não só aumentam o princípio de vida sobrenatural, isso é, a graça santificante, mas lhe acrescenta ainda outros dons especiais, disposições e germes de graça. Aumenta e aperfeiçoa as forças da natureza, a fim de que os cônjuges possam não só compreender bem, mas sentir intimamente, apreciar com firme convicção e resoluta vontade e praticar tudo o que se refere ao estado conjugal e aos seus fins e deveres. Para tal efeito, confere-lhes, enfim, direito ao auxílio da graça, todas as vezes que deles precisam para cumprir as obrigações desse estado. Então, para aqueles que não colocam um obstáculo, porque não adianta também a gente receber... O dia que eu falei sobre os sacramentos na outra aula, eu falei que era como se a gente recebesse um tesouro, né, uma riqueza muito grande, e a gente tem o cartão. Só que eu preciso usar o cartão. Então, eu tenho o cartão, tipo assim, sem limite no meu bolso. Se eu não for lá e passar ele, você vai continuar vivendo uma vida de pobreza. Mas a sua conta tá lotada de dinheiro. Tá, mas você precisa ir lá pegar o cartão e passar. A vivência do sacramento é isso. Você recebeu um tesouro sem medida. Sabe? Você recebeu uma fortuna incalculável. Mas você precisa de usar isso. Porque senão não tem efeito. E é isso que o Papa tá falando pra gente. Se a gente não usa se a gente tem esse ato de usar, esse ato concreto de vivenciar, a gente recebe essa graça para ter todas as forças necessárias dentro das dificuldades do matrimônio e também a gente recebe a graça santificante, ou seja, eu também me santifico. Então, na medida que eu vivencio, eu vou me santificando e eu vou crescendo nas virtudes. Então, para nós casados, o nosso matrimônio, ele é uma escada para o céu. Quando nós vivenciamos bem o nosso matrimônio, quando nós buscamos e pedimos as graças que a gente já recebeu, a gente vai lá e passa o cartão, a gente se santifica muito. Entende? É o nosso caminho que a gente vai chegar no céu. Então, por isso que precisa dessa disposição, desse pegar o cartão e usar. Entende? A gente já ganhou o tesouro, só que a gente precisa usar agora. Assim como é lei da providência divina na ordem sobrenatural que o homem não colha o fruto completo dos sacramentos recebidos depois do uso da razão, se não cooperar com a graça, assim também a graça própria do matrimônio permaneceria em grande parte talento inútil sepultado na terra, se os cônjuges não aproveitassem as forças sobrenaturais, cuidando de cultivar e fazer frutificar as preciosas sementes da graça. Então, assim, todos nós recebemos, mas para muitas pessoas e para muitos casais dentro da igreja, esse tesouro vai ser um talento enterrado na terra. Não é porque Deus não fez a graça acontecer na vida daquele casal, porque muitas vezes a gente fala, né, a gente vai falar,
Porque quando você tá na roda dos amigos, sempre vai falar do marido. Gente, roda de mulher do serviço só vai falar do marido. E aí quando você vai e fala que, tipo, não, em casa não tá acontecendo isso. Ah, mas é porque você... Ah, porque você é da igreja, né? Ah, porque você é isso. Porque o seu marido é diferente. Como se a gente tivesse ganhado na loteria, assim, sabe? E realmente, eu acredito que eu ganhei na loteria. Só que, tipo assim, eles colocam como se fosse a aberração, entendeu? Então tem o normal, que é uma vivência infeliz. E aí tem a aberração, que é você, que teve sorte grande e acertou na loto. E aí você... Por isso que você vivencia um casamento em paz. Não é, gente. Todo mundo tem essa potência. Todo casal que se casa tem a potência de viver uma vida feliz. De viver uma vida em que se santifique. De viver uma casa em que reina paz. Entende? Só que muitos não vivenciam por quê? Porque não cultiva. Entende? Não pegou o cartão, foi lá e passou. Você tá com uma fortuna no banco e tá vivendo uma vida miserável. Então, muitos casais hoje vivem uma vida miserável por não cultivar essa graça que foi recebida. Gente, a gente já ganhou. Entende? É só usar. Né? E como que eu vou usar isso? Através de uma vida de oração reta, através de uma vida de oração honesta, através da busca sincera de Deus. Então, a partir dessa busca, dentro do sacramento, essas graças elas vão dando frutos, elas vão se frutificando. E a gente vai crescendo em todos os níveis, vai crescendo como pessoa, vai crescendo na santidade. Então, eu achei muito bonito, eu quis ler de forma integral, porque é acessível a todos, sabe? Não é uns poucos sortudos que acertaram e aí agora... Não, gente, qualquer casal que recebeu a graça do sacramento do matrimônio pode fazer frutificar essa graça dentro da sua casa. Pode enfrentar as dificuldades de uma forma diferente. Né? Deus está ali derramando graças que você, quanto pessoa, talvez não consiga fazer, mas que pela graça de Deus a gente consegue. Por isso que eu quis ler dessa forma integral. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Ainda está um pouco introdutório, porque quando você escolhe esse caminho, as coisas ficam muito mais fáceis. Né? Mas mesmo a gente tendo essa graça, ainda tem dificuldades. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades, que foi a proposta. Né? Então, eu quero falar sobre as principais dificuldades que se tem hoje dentro dos casamentos, dentro das famílias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os remédios, certo? Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei foi a questão do relacionamento. Existem muitos problemas dentro da família hoje que estão associados ao relacionamento. Ou seja, casais que não conseguem se relacionar. Casais que estão ali, às vezes, há 20, 30 anos, mas que não se conhecem, que agem como estranhos, que não se entendem, que não conseguem conversar. Isso é muito natural de ter, né, infelizmente, nas nossas famílias hoje. Né? Então, assim, a gente percebe uma certa rivalidade, às vezes, né? Uma mulher e um homem que está sempre querendo competir. E quem ganha mais, quem faz mais, quem é melhor, quem está certo, quem está errado. Isso é muito comum nas nossas famílias hoje. Né? A gente tem também várias questões relacionadas a um vitimismo. Então, o outro sempre é um monstro e eu sempre sou a coitada da história. Né? Isso também acontece demais na conta. Uma falta de autoconhecimento do que é meu, do que é do outro, das minhas fragilidades, das minhas limitações. Né? Pirraça. Gente, pirraça tem demais em relacionamento. Né? Então, assim, uma atitude às vezes infantil, né, que eu faço para provocar o outro. Ah, mas se o outro fizer, eu não faço. Se o outro não fizer, eu não passo. Né? E aí a gente esquece que tá ali dentro de casa e que se eu fizer um bem, aquilo também vai ser bem para mim e eu começo a pirraçar. E começo a viver muitas vezes uma vida miserável. Por quê? Porque eu não dou meu braço a torcer, porque eu não sou boba. Entende? E aonde que essa mentalidade nos leva? Nos leva a tantos lares destruídos. Né? Então, é uma coisa que é muito comum. Muito egoísmo a gente percebe quando você para conversar com casais que vivenciam o casamento. Muito egoísmo, eu penso no meu e é tudo do meu jeito. Né? A gente percebe muito ciúmes. E ciúmes é uma coisa muito complicada que gera realmente... gera feridas profundas ali, gera desconfiança. Né? Não dá para viver um casamento em plenitude com uma realidade de ciúme, que eu preciso monitorar o meu marido o tempo todo. Porque se ele sair do meu campo de visão, ele já deve estar fazendo alguma coisa errada. Quem ama não faz isso. Né? Então é um ponto que é muito comum também, que a gente percebe muitos problemas. Ressentimentos, falta de perdão, muita infantilidade.
né? Então, assim, hoje nas nossas famílias nós percebemos muitos problemas de relacionamento. E aí, eu vou falar dos problemas para que... Eu acho que isso serve para que a gente identifique se tem sinal disso na nossa casa, né? Então, acho que se tem sinal disso nos nossos relacionamentos, a gente precisa de fazer a diferença. Depois eu vou falar sobre os remédios em si, né? Para esse ponto específico dos relacionamentos, precisa de um conhecimento humano, sabe? Precisa de um cuidado humano. Então, se eu não tenho se eu não sei controlar as minhas emoções, se eu não sei quais são as minhas limitações, se eu não sei aonde que o meu calo aperta, aonde que o calo do meu marido aperta, esses problemas vão vir tudo à tona na família. Entende? Então, acho que a primeira coisa é uma sinceridade com a gente mesmo. Onde é que eu tenho problemas na minha parte humana? Onde é que eu tenho problemas na minha parte emocional? Será que eu consigo gerenciar minhas emoções? Será que eu consigo, de alguma forma, ter controle? Sabe? Será que eu consigo ver a hora que eu passei do limite, a hora que eu não dou conta mais de lidar com isso? Então, precisa dessa análise sincera mesmo e precisa de muita humildade, gente, pra gente olhar pra dentro e reconhecer as nossas limitações. Precisa de muita humildade mesmo. Então, o primeiro ponto é isso, é fazer uma revisão de vida e perceber como tá a minha parte humana, né? Como tá a forma com que eu me relaciono. E começa como que eu me relaciono no serviço, como eu me relaciono com os meus amigos. Porque se eu sou uma pessoa que não sei me relacionar com os meus amigos, com os meus pais, com o pessoal do trabalho, eu também não vou saber me relacionar com meu marido. Entende? Então precisa dessa revisão. Um outro problema que acontece muito é a questão do diálogo. Isso aqui eu acho que é onde... Uma coisa vocês vão perceber que uma coisa vão ligando na outra. Se eu não sei me relacionar bem, logo eu também não sei conversar. E às vezes, por eu não saber conversar, eu também não sei me relacionar bem. Então, conversar, gente, é fazer-se entender. O princípio da comunicação é essa. Conversar não é falar. Papagaio fala, entende? Conversar é fazer-se entender. É eu conseguir que o outro compreenda o que eu estou tentando dizer. Se o outro não entender o que eu estou tentando dizer, não houve diálogo, não houve conversa, não houve comunicação. Entende? Então é um outro ponto pra gente revisar. Eu sei conversar? Ou eu tô sempre dando aula, eu tô sempre afirmando, eu tô sempre de alguma forma ali tentando fazer com que o outro concorde comigo ou me entenda. Gente, eu preciso saber expressar, eu preciso saber dar nome pro que eu tô sentindo, dar nome pro que eu tô pensando e mostrar pro outro, fazer com que ele entenda. Se eu não fiz com que ele entenda, não houve comunicação. E agora, precisa realmente de um puxão de orelha para as minhas amigas mulheres, para nós, né? Que é uma dificuldade nossa. A gente fala muito, entende? Tem toda aquela piadinha, né? A mulher fala sei lá quantas mil palavras por dia, nanana. A gente fala, só que muitas vezes a gente fala 20 mil palavras por dia e a gente não consegue fazer com que o outro compreenda 100. Adianta alguma coisa? Entende? Então não é questão de falar, é questão de saber expressar, de saber comunicar. A gente é mais complexa mesmo, se a gente for parar pra pensar. A questão emocional da mulher. Então, assim, a mulher ela sente muito mais, ela acaba ligando uma coisa com a outra, fazendo umas conexões que às vezes os meninos ficam doidos, né? Querem arrancar o cabelo. Só que, tipo assim, se eu sei que eu sou complexa, se eu sei que o Robson vai ter dificuldade de entender, eu preciso esclarecer pra ele. Então vamos usar essas 20 mil palavras pra esclarecer pro outro. Porque muitas vezes nós mulheres, nós queremos tanto ser entendidas, a gente quer que o homem adivinhe o que eu tô sentindo, adivinhe onde é que tá doendo, adivinhe tudo que aconteceu no meu dia e aonde que eu fiz a conexão e por isso que tá doendo. E a gente não explica. Entende? E isso, gente, gera tanta confusão dentro dos relacionamentos que não... Nossa, meu Deus do céu. E que se resolveria por um simples explicar, né? Tipo assim, olha, amor, eu sei que você não... Talvez você não compreenda o que eu tô sentindo, você não sente a mesma coisa que eu, mas eu quero te contar o que aconteceu. Aconteceu isso. Isso me lembrou daquela história lá de trás que aconteceu. Então, a gente tem que saber conversar, entende? Tem que saber expor pro outro o que tá acontecendo. Se eu, mulher, sei que eu sou complexa, se eu sei que eles têm dificuldade de entender, então explica. Entende? Expõe pra eles, usa dessas tantas palavras que às vezes a gente tá usando com bobeira pra gente saber se colocar, pra gente se fazer entender.
Agora, o puxão de orelha vai para os meus amigos homens. Porque, tipo assim, nessa mesma pegada, o homem se justifica de, tipo assim, eu falo 2.000 palavras por dia, já é suficiente. Então, gente, não é porque pra você é mais fácil não falar, não é que pra você, muitas vezes, você não entende o que tá acontecendo dentro de você, que você vai se acomodar nessa posição e vai deixar sua mulher lá, sem entender o que tá se passando na sua cabeça. Vocês entendem? A partir do momento que a gente se dispõe a viver um relacionamento, eu vou me relacionar com alguém que é diferente, eu tenho que entender as limitações dele, eu tenho que entender as minhas e eu tenho que fazer uma ponte. Porque se eu não fizer isso, o relacionamento não vai dar certo. Então, da mesma forma que eu, mulher, preciso fazer um esforço para me fazer entender por ele, você também tem que entender que a mulher, quando ela não escuta o que você está pensando, ela desorienta. E aí ela começa a criar várias fábulas e várias novelas. E aí, tipo assim, é onde vem sofrimento. E às vezes ela vai ser super ríspida com você e você não vai entender nada. Por quê? Porque você chegou, não falou nada pra ela. Ela achou que você tinha acontecido alguma coisa, que você tava bravo com ela. E agora ela já tá reagindo a um nervosismo que não existe. E muitas vezes a gente vê nas famílias brigas que, tipo assim, gente, é tudo fruto da imaginação, não aconteceu nada. O homem só entrou dentro de casa quando viu, o negócio já ficou doido. Entende? Falta do quê? Falta de comunicação, falta de diálogo, falta de saber se expressar. Então, se a gente fica acomodado naquilo que é fácil pra mim, é fácil pra mim falar. Então, tipo assim, tá, é fácil pra mim, pra ele não é. Entende? E outra coisa, pra mim, eu sou mais reflexivo mesmo. Eu gosto de ficar mais interiorizado. Tá, mas isso tá sendo negligenciado dentro da sua casa, tá causando conflito dentro da sua casa. Então, você precisa se expor. Entende? É claro que, tipo assim, vai ter a sua dificuldade. Realmente, os meninos têm mais dificuldade mesmo de se expor. Mas, gente, é um exercício. Né? Eu falo, a gente nunca teve uma briga mesmo, né? A gente nunca teve uma briga. Mas acho que uma das discussões mais sérias que nós tivemos no tempo do noivado foi essa questão do falar. Entende? Porque, tipo assim, eu entendo que ele fala menos, eu entendo que é mais difícil pro homem se expressar, mas, gente, isso dentro de um casamento vira um inferno depois. Entende? Se você não sabe o que tá acontecendo, se você não sabe o que tá passando na cabeça do outro, isso vira um inferno depois. Então, assim, o Robson, quando a gente tava noivo, a gente teve essa conversa. Olha, eu preciso entender o que tá se passando. Eu preciso entender que você tá triste, que você quer um momento sozinho. Não precisa de falar toda a tristeza, tudo que aconteceu, tudo que despertou, a história inteira da sua vida. Não, só me fala, eu preciso de um minutinho. Eu não tô me sentindo bem. Já é suficiente. Muitas vezes isso já é suficiente. Muitas vezes um oi, amor, boa noite, olha, hoje o trabalho foi difícil, eu preciso de um espaço maior hoje. Gente, isso resolve tanto problema, mas tanto problema, porque toda vez que o homem se silencia e se fecha e se volta pra dentro e não dá uma posição, é onde a mulher vai começar a fantasiar as coisas. Entende? Então essa parte do diálogo, gente, isso precisa melhorar muito nos nossos relacionamentos, nos nossos casais. E isso começa no namoro. Isso começa ali, na verdade começa nas amizades. Se a gente não tem um bom diálogo nas nossas amizades, a nossa tendência é levar isso pro namoro e a gente vai levando sempre pra frente. Então a gente precisa aprender a se comunicar melhor. A gente precisa aprender a se fazer entender pelo outro. Então, porque senão isso vira uma bola de neve gigante, de problemas imaginários que não existem. Ah, tá me tratando diferente. Não tô, eu só cheguei bravo. Tá, mas ela não sabe que você tá bravo, porque ela não lhe mente. Entende? Então, assim, são coisas que parecem pequenas, que parecem bobas, mas que já levou muitos casamentos para separação, sabe? Que já levou muitas famílias a se destruir. Então, é um cuidado que nós precisamos ter. O outro ponto que eu coloquei aqui é o ponto afetivo. E isso acontece muito com casamentos também já de longos anos, né? Geralmente aquelas tias que falam pra gente, não casa não, menina. Ela geralmente tá vivendo isso. Né, que tem muito problema afetivo dentro dos casamentos. Como assim problema afetivo? A gente parece que pela rotina vai se esquecendo do afeto, que antes era tão natural e tão normal no namoro. Quando a gente tá no namoro, a gente faz de tudo, né? A gente faz cartinha, a gente sai pra passear, a gente anda de mãozinha dada, a gente abraça, a gente tem o carinho. No namoro tudo isso acontece. Quando isso vem pro casamento, parece que as pessoas acham, não, já é meu mesmo pro resto da vida, eu não preciso mais fazer nenhum esforço.
E isso é um erro gigante. É um erro grosseiro que a gente precisa realmente ter esse cuidado. O carinho, ele precisa de se manifestar no casamento também. Né? E um dos erros muito grandes que acontece é que às vezes a questão afetiva do casal fica tudo em torno da relação. Gente, e não é. A relação é um aspecto da vida do casal. Entende? Então, assim, se você não tem o hábito de dar um abraço, de dar um beijinho, de fazer, sabe, pequenos gestos afetivos, o seu matrimônio ele vai entrar em problemas. Entende? A gente precisa dessa dimensão afetiva. É claro que não vai ser igual era no namoro, que tipo assim, nossa, você quer ficar abraçado com a pessoa 24 horas por dia. Né? Principalmente nos primeiros meses, assim, parece que você não quer soltar. Mas o que acontece? Não vai ser assim, vai se amadurecendo o relacionamento. Mas não é porque amadureceu que tem que perder o afeto. Não é porque agora nós somos maduros, entendidos do que é o amor, que a gente não tem que manifestar esse carinho, essa admiração que se tem pelo outro. Quando isso começa a faltar, é onde começa a surgir as caraminholas lá na cabeça também. Né? E aí a pessoa já não se sente mais talvez amada, já não se sente mais percebida, já não se sente mais cuidada. E é onde a gente vai abrindo brechas para a destruição da família. Então a questão afetiva é muito, muito importante. Nós, seres humanos, nós precisamos de afeto. Entende? Isso vai mudar ao longo da vida? Vai mudar. Entende? Vai amadurecer, mas a gente vai continuar precisando de afeto. Então no casamento é um cuidado que precisa se ter. Não é porque eu casei, e muita gente usa às vezes a totalidade do casamento de forma errada. Eu casei para a vida inteira, então eu posso descuidar. Não, eu não posso descuidar. Gente, casamento é o empreendimento mais sério que a gente vai vivenciar em toda a nossa história. A gente faz tanto esforço para outras coisas, a gente se esforça tanto no trabalho, a gente se esforça tantas vezes da nossa faculdade, a gente se esforça tanto em outras áreas, e no casamento, que foi o ponto em que você escolheu, ali, a escada que você escolheu para ir para o céu, você trata de qualquer jeito, você não cuida. Então isso não faz o menor sentido, né? É um cuidado que as famílias, os casais precisam ter também no casamento. Problemas econômicos. Gente, isso dá muito trabalho. Isso dá muito problema mesmo. Então isso é uma coisa também que precisa ser muito bem conversada, né? As questões financeiras. E principalmente, façam juntos, gente. Sabe, essa questão financeira, façam juntos. Porque quanto mais o tempo passa, mais eu vejo, assim, quantos casais que separam essa parte financeira, quanto que eles sofrem. Porque tal dinheiro é meu e tal dinheiro é meu. E aí você tem que fazer isso quando vê que você tá brigando por causa de dinheiro com o seu esposo, que em tese deveria ser de todos. Entende? Isso dá muito problema, isso dá muita dúvida, dá muita insegurança, dá muita... Sabe, é uma brecha gigante que a gente abre também no casamento. E que muitas vezes pode ser resolvido com um simples sentar juntos. Vamos fazer as nossas contas juntos? Vamos entender, porque são nossas dívidas, é nosso dinheiro, é nossa responsabilidade. Né? Não é, porque isso aí é responsabilidade dela, ela que se vira. Gente, isso é muito pesado. Né? E é muito pesado de se vivenciar com aquela pessoa que você escolheu dividir a vida. Então você divide a vida, mas você não divide a parte financeira. Né? Você divide a vida, mas a conta de água se vira. Foi você que assumiu pagar. Entende? Então, assim, eu já vi muitos e muitos casais se destruindo por questões financeiras. De não ter esse companheirismo, esse entendimento de que a vida ela precisa ser construída junta. Né? De entender que, tipo, depois que você casa, que você escolhe casar, não tem mais essa do seu e do meu. As coisas se tornam nossas. Entende? Então, esse é um ponto também que costuma dar muito problema nos casamentos e que pode ser resolvido antes também, entende? Numa conversa antes, num simples diálogo, num simples sentar junto e fazer junto. Uma outra questão é a dimensão sexual, que causa muito problema também nos casamentos. Né? Por conta, acho que de tudo isso, vai se acumulando, né? Então, um casal que já tem problema de relacionamento, tá vivendo uma rivalidade com o marido, aí já não consegue conversar com esse marido, né? Tá um lá brigando com o outro. Aí já não tem carinho também, porque resumiu o carinho àquela relação. Já acabou de quebrar o pau lá por causa de dinheiro. Chega de noite, vai querer ter uma relação. A gente não vai dar certo. Entende? Você encontra muitas mulheres hoje destruídas por conta disso.
né? E homens também, tipo assim, ela não se importa mais comigo. Gente, mas a base tá toda errada, né? Então, assim, é o dia todo fazendo desaforo um pro outro, é o dia todo brigando, é o dia todo não se entendendo, não se comunicando, não tendo afeto, não tendo respeito, e à noite vocês querem vivenciar uma coisa tão íntima como essa. Então, assim, quando a relação ela é vivenciada nesses termos, isso gera um afastamento maior ainda do casal. Né? E vai pegando. Eu conversei com uma mulher uma vez que ela falava de nojo. Ela falou que tinha nojo. Entende? Eu não quero que chegue perto de mim, eu tenho nojo. Por quê? Porque antes disso foi se afastando, se afastando, se afastando. Como é que você quer viver uma união plena com alguém que você não divide a vida? Você não divide as suas palavras, você não divide as suas dores, você não divide o seu dinheiro, você não divide... Não tem como, gente, não funciona, não encaixa. Entende? E aí é onde vai realmente, onde vai a ferida cada vez crescendo mais. É um cuidado que a gente tem que ter muito grande nos nossos casamentos. Porque se a gente começa a fazer isso desde cedo, isso vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando cada vez mais. Até chegar um ponto em que um tem tanta raiva do outro, tem tanto nojo do outro, que é óbvio que não consegue mais ficar junto na mesma casa. Então, assim, a gente não tropeça numa montanha. Sabe, acho que era o Padre Léo que falava isso, né? A gente não tropeça numa montanha. Ninguém faz isso. A gente vai tropeçando em pedrinhas pequenas. Até chegar um ponto em que você já tropeçou tanto, você tá tão machucado que aí é o chão mesmo, gente. Não tem outra saída. Então a gente precisa ir fechando as brechas dos nossos matrimônios, dos nossos casamentos, a gente precisa ir blindando nossas famílias, porque o demônio ele tem derrubado muita gente boa por conta de coisas pequenininhas que são vivenciadas ali. Às vezes, eu levantei de mau humor e comecei a distribuir coisas, sabe? Coisas que precisam de um autocontrole, uma coisa que é humana, né? Trabalha isso, entende um pouco do seu humor, comunica, eu não quero conversar agora, me dá licença, me dá um espaço. Entende? Então a gente precisa blindar as nossas famílias contra essas coisas. E aí uma outra coisa que dá muito problema também, outra coisa que eu quero falar, é preciso de um zelo pelo tempo do casal. Entende? Isso é muito difícil, principalmente para a mulher. A mulher, quando tem filhos, a tendência é que a mulher se volte totalmente para o filho. E muitas vezes o marido ele fica esquecido nessa relação. Né? E o marido, muitas vezes, por egoísmo, não consegue comunicar que está sentindo falta, ele só começa a ser reativo. E é onde vira uma bola de neve também. Então, gente, ter filhos não atrapalha casal. Ter filhos é uma graça, é uma grande graça. Mas o jeito que você lida com o filho que chegou é o que atrapalha os casamentos. Então, é um cuidado que a gente precisa ter muito grande. Então, quando eu vou namorar, para um namoro dar certo, você precisa de tempo. Entende? Por mais que pode ser vocês vivenciarem a distância, né? Mas não tinha o tempo de vocês, que você ia conversar com ela, que você ia ligar pra ela. Gente, se a gente não conversa, se a gente não dá tempo de qualidade um pro outro, a gente não tem relacionamento, não cria vínculo, não tem como. Entende? Então no casamento é a mesma coisa. Aquela pessoa que tá ali do meu lado precisa ser cultivada essa relação todos os dias. Porque se eu não cultivo, por mais que eu tenha um vínculo sacramental que me colocou ao lado dela o resto da vida, se eu não tenho esse dia, se eu não tenho esse tempo de qualidade, essa planta vai morrer, gente. Esse vínculo ele vai secar e você vai enterrar esse talento lá na terra e não vai dar fruto mais. Entende? Precisa desse tempo. Por mais que seja nossa, mas eu tenho filhos. A gente faz isso entre nós, né? A gente vive pegando filho um do outro, vai lá passear vocês e deixa com a gente. Né? Então, assim, dá pra ser feito isso, dá pra ser organizado isso. Né? Então, assim, os nossos amigos, a nossa turma, a gente tem rede de apoio. Tem casais que não tem, mas dá pra ser feito coisas simples, em que vai valorizar esse tempo do casal. Né? Eu tenho uma amiga que ela coloca o neném pra dormir às 8, né? E aí, uma vez por mês, ela faz uma janta diferente. É o dia deles. Ela faz uma janta diferente depois das 8, depois que o neném dormiu. E aí vai lá, compra uma comida diferente, faz uma comida diferente. É uma coisa, tipo assim, não precisou nem de acionar a rede de apoio. Deu pra ser feito ali entre eles mesmos. Isso vai revivendo nossos relacionamentos. A gente precisa disso. A gente precisa de tempo de qualidade. A gente precisa de tempo de conversa mesmo. De tempo de carinho, de tempo afetivo do casal. Gente, os filhos, é claro que eles são extremamente importantes.
Né? Às vezes a gente fala isso, eu já escutei muito isso, você fala isso porque você não tem filho, que a hora que você tiver, você vai ver. Gente, se eu precisar viver tudo que todas as pessoas vivem pra poder falar sobre alguma coisa, tá difícil. Entende? Mas é algo que é concreto, você vê a realidade de quem tá ali, quem dá esse tempo e quem faz um esforço pelo casal, a diferença que é a família. Entende? Se você quer amar esse filho, dá um matrimônio estável para ele entre os pais, para que ele tenha um exemplo de amor ali, para que ele tenha um exemplo de estabilidade. Que a melhor coisa que você pode dar pro seu filho é isso, esse exemplo de estabilidade. Esse amor que não vai acabar. Né? Eu falo, meus pais, eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus pais. Porque na simplicidade deles, eles conseguiram ensinar isso pra mim e pra minha irmã. Né? Eles sempre foram muito exaltados, assim, né? Então às vezes eles batiam muita boca, mas eles nunca dormiram em cama separada, gente. Eu nunca vi meu pai e minha mãe dormir em cama separada. Né? Então, tipo assim, tinha vezes que eles brigavam, que eles quebravam o pau lá, que tipo assim, tava quase um caindo pra cama de cá e outro de lá, uma distância gigante no meio da cama. Mas eles não dormiam em cama separada. Então, assim, desde novinha a gente entendeu que, tipo assim, nossa, pode brigar, só que sempre no final vai reconciliar, sempre no final vai voltar. E quando a gente traz isso para uma criança, a gente ensina para ela, com a nossa vida, essa estabilidade do amor. De um amor que não se abala, entende? De um amor que pode vir a tempestade, que esse amor ele vai permanecer. E por esse ensinamento que eu tive dos meus pais, quando eu conheci o amor de Deus, que me falaram de um amor, sabe, de um Deus que olhava por mim, de um Deus que se importava comigo, de um Deus que me amava, independente de todas as circunstâncias, eu acreditei. Porque eu já tinha visto algo parecido lá em casa, né? Talvez numa dimensão bem menor. Mas a hora que me falaram desse amor, eu acreditei na hora. Sabe, eu falo, a minha conversão... Eu tava vendo um vídeo do Victor Salles na semana passada, ele falando do processo de conversão dele, né? Aí ele falou que leu sei lá quantas coisas e foi em sei lá quantos lugares. Eu falei, gente, eu fui tão facinha, foi só falar que Deus me amava. Né? Então, assim, a hora que me falou desse amor de Deus, eu acreditei na hora. Por conta disso, já tinha sido plantadas sementes ali ao longo da minha vida que me mostravam a possibilidade desse amor que ele é maior que qualquer coisa, ele é maior que qualquer dificuldade. Então, assim, se você... acho que isso é uma dúvida muito do coração das mulheres, de às vezes de querer trazer o filho sempre ali muito perto e às vezes negligenciando o seu casamento. Se você ama o seu filho, cuida do seu casamento, que é o maior presente que você vai poder dar pra ele. Entende? As raízes, as sementes que você planta ali na infância do seu filho, mostrando pra ele um matrimônio estável, sabe? Mostrando pra ele que você pode conversar, que você pode expor aquilo que você pensa, que você pode até mesmo discutir, não concordar, mas que no final da noite vocês vão estar ali juntos. Gente, é a melhor coisa que vocês podem dar para um filho. Né? Então, assim, depois do conhecimento de Deus, a hora que ele encontrar o verdadeiro Deus, vai ser um estalo. Por quê? Porque ele já viu na prática. Ele já viu que aquilo existe. Agora, o outro problema que eu coloquei foi a questão familiar. Isso aqui dá um problemão também. Então é um tal de nora com sogra com mãe que, meu Deus do céu, isso acaba dando um problemão dentro das famílias também, né? A gente encontra muitos casais que, tipo, nem conversam mais direito por conta de desentendimento com mãe, desentendimento com sogra. Gente, esse ponto aqui é um ponto muito importante de cuidar, porque quando a gente casa com uma pessoa, a gente já sabe que essa pessoa veio de uma família, entende? Então, assim, ela já veio de uma realidade familiar. E eu preciso conhecer essa realidade familiar. Agora, para os mais jovens, né? Aqueles que ainda não começaram a namorar ou que já estão no processo do namoro. Você precisa conhecer a família do seu namorado, da sua namorada. Entende? Porque eles vão entrar na sua vida. Sabe? Não tem jeito. Só se você for morar lá do outro lado do país, mas de todo jeito ainda vai ter uma certa influência, ainda vai ter um certo contato. Então a gente precisa conhecer as famílias, a família em que eu tô entrando. Entende? A gente precisa aprender a dialogar com eles lá no namoro também. Sabe? A mostrar que, tipo assim, porque eu vejo que nesse ponto aqui tem dois extremos. Que é o extremo daqueles que não põem limite, e aí a família dita tudo o que você tem que fazer. Então a família que decide onde você vai morar, o que você vai fazer, onde você vai gastar seu dinheiro, a família decide tudo. E aí o casal acaba sendo meio que o fantoche ali, e aí até um surtar e virar uma brigalhada danada. Então isso acontece com muita frequência. E também acontece aqueles que, tipo assim,
eu casei, família morreu. Então ninguém põe o pé aqui em casa, ninguém fala nada. Gente, os dois extremos são perigosos, muito perigosos. Então assim, se eu sei que eu vou adentrar numa outra família, eu preciso me inserir nessa família. Eu preciso conhecer a dinâmica dessa família, eu preciso conhecer o funcionamento dessa família. Entende? Então, assim, tem funcionamentos que vão dar certo, tem outros que não. Então, por isso que eu tô falando pra vocês que estão namorando, vocês precisam conhecer a sogra de vocês. Né? Precisa conhecer o sogro de vocês, os cunhados, saber como que eles influenciam, como que é o relacionamento deles, aprender a conversar com eles. Porque, gente, esses avós, né, esse sogro, essa sogra vai ser avô. Entende? Vai fazer parte da vida de vocês por muito tempo. Então precisa de um certo cuidado. E muitos dessas sogras vão morar com vocês, às vezes, no final da vida. Então a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande mesmo com as nossas famílias, de viver em harmonia. Nem para um extremo, nem para o outro. Nem um abandono total de que quem manda é a gente, vocês saem para lá. E nem uma dependência total que, tipo, não gera um companheirismo do casal. Eu tô sempre dependendo da minha mãe, eu tô sempre querendo conversar com a minha mãe e eu só decido se a minha mãe falar alguma coisa. Então, isso é algo que precisa ser vivenciado desde muito cedo mesmo, entender essa constituição familiar. Hoje eu falo que eu tenho duas famílias, eu me sinto parte da família do Robson. E eu sei como que é o funcionamento da casa dele, perfeitamente. Do jeito que eu sei que é o funcionamento da minha casa perfeitamente. E a gente consegue se relacionar bem nas duas casas. Por quê? Porque a gente entendeu como funciona uma, como funciona a outra. E tem a nossa casa, nós somos uma terceira casa. Entende? Então, assim, a gente precisa pôr limite nos nossos pais, a gente precisa colocar. Porque o pai, ele sempre quer o melhor pra você, então às vezes eles vão ser um pouco invasivos, sim. Então a gente precisa mostrar onde, olha, aqui, pai, eu preciso decidir. Aqui eu preciso conversar com o Robson, aqui já não diz mais respeito ao que você quer fazer. Entende? Mas eu também preciso ouvir, porque esse pai e essa mãe, eles sabem mais que a gente. Esse pai e essa mãe já vivenciaram muita coisa. Então eles têm conselhos preciosos que eles podem oferecer para nós. Entende? E um pai é muito interessante, depois que a gente casa que a gente percebe isso. Enquanto a gente está em casa a gente não percebe. Mas parece que quando você casa, você sente mesmo tanto que é importante pra eles essa presença, sabe, esse cuidado. Às vezes a minha mãe é cheia de dar comida pra gente, né? Então ela passa no mercado e vê alguma coisa lá, lembrei de vocês, e chega lá com a comida, né? E chega com o queijo, e chega com a carne. Ela vive chegando lá com a comida. E eu morro de vergonha tem hora, né? Então não precisa, é claro que não precisa, mas eu vejo que ela se realiza tanto naquilo, aí eu vou criar caso com a minha mãe porque ela não pode me dar comida. Ai não, porque ela está atrapalhando na minha independência, eu sei comprar comida, mas ela tá feliz fazendo isso, né? Então a minha sogra é em presentes, né? Então tipo assim, às vezes você tá, sabe aquela conversa casual lá na mesa do nossa, então, sei lá o que, a minha panela quebrou, ela chega na outra semana com uma panela pra você. Sabe? É super engraçado o jeitinho dela. Então aí eu vou falar, não, sogra, porque você não pode gastar o seu dinheiro comigo, porque eu trabalho. Gente, pra que isso? Entende? O prazer da vida dela é entender e ver, tipo assim, ela chega lá com o maior amor do mundo com aquela panela. Então a gente recebe com o maior amor do mundo e agradece ela. Então a gente tem que saber, a gente tem que, da mesma forma que eu preciso aprender a me relacionar com o meu marido, eu preciso aprender a me relacionar com a família do meu marido. E quanto mais eu me relaciono com a família do meu marido, mais eu entendo meu marido. Porque ele veio de lá. Entende? Muitas das coisas que eu entendo do Robson hoje foi vendo a realidade da mãe e do pai dele. Porque reflete, sabe? A gente não é tão original assim, gente. Por mais que a gente cresceu às vezes longe, mas a gente reproduz muito. Porque aquilo que os nossos pais ensinaram, eles ficam muito intrínsecos na gente. Então é preciso você conhecer e você fazer parte desse núcleo familiar. Então fazer parte é pôr todo mundo pra dentro e todo mundo dá opinião? Não, não é isso também. Então assim, tem que ter as decisões que são próprias do casal, mas precisa ter esse entendimento de ambas as famílias, né? E isso, cada casal, não tem uma receita de bolo que eu vou dar aqui pra vocês, vocês fazem isso que é sucesso. Não, cada família vai vivenciar isso de um jeito, mas não negligenciem a família. Sabe, tanto na escolha, vocês que estão começando, vocês que não estão namorando, tanto na escolha, quanto depois que já tiver estabelecido, no relacionamento. Vocês precisam aprender a se relacionar. Aprender a conversar com a sua sogra, aprender a conversar. Mas eu vou ter que ser íntima da minha sogra igual eu sou íntima da minha mãe? Também não. Mas você precisa se relacionar com ela.
você precisa saber conversar com ela. Entende? Porque senão, aí lembra das caraminholas, né, que a gente já falou, quando a gente negligencia o diálogo, o outro começa a criar caraminholas na cabeça. E aí daqui a pouco vocês estão brigando por uma coisa que nem existe, ninguém nem sabe como que começou essa briga. E isso influencia diretamente no casamento, entende? Isso influencia diretamente na criação dos filhos. Então é um cuidado que precisa ter também. Esses são os pontos de problema principais, assim. Vocês acham que tem outro que eu não falei? Algum problema que é mais frequente, assim? A ausência de ambos, tipo, uma pessoa que mora em outra cidade, que mora a muitos quilômetros de distância. Da família, você fala? Então, isso realmente acontece muito. É um cuidado que se precisa ter também. Então, quando tem essa distância, precisa ter tem a distância geográfica, mas não precisa ter a distância afetiva, né? Então é um cuidado que precisa ter também. A família está distante, porque sente, sabe? Sente isso, acaba sendo um peso depois, né? Principalmente quando vem os filhos, porque a alegria da vida dos avós é os netos, né? Então, se tem essa realidade distante geograficamente, a gente não precisa ser distante emocionalmente, a gente não precisa ser distante afetivamente. Acho que a tecnologia hoje elimina muito essa dificuldade. Então não custa, né, mandar uma foto, mandar um vídeo, ter uma conversa. Então, assim, nesse ponto da distância, a gente também tem que pensar o tanto que isso impacta. E é isso, você não viveu um fechamento, né? Os nossos matrimônios, eles não podem ser um fechamento sabe, um fechamento total. É porque eu me viro totalmente pra minha família agora e o resto que se exploda pra lá, da porta pra fora. A gente é chamado a vivenciar uma vida de comunidade, entende? A gente é chamado a evangelizar com as nossas vidas, a gente é chamado a ajudar os outros. Então, assim, se eu sei que o meu amigo está passando por dificuldade, eu sou chamado também como família a amparar, a auxiliar, entende? Então não é... Porque às vezes eu vejo um contraponto nesse sentido também, né? Que tipo, esse negócio de missionariedade, esse negócio de cuidado, de evangelização é específico para os solteiros ou para os padres. Não, nós, família, nós também temos essa dimensão missionária. Nós também temos essa dimensão evangelizadora. Isso o que a gente está fazendo é uma dimensão evangelizadora. Que não priva a gente de viver bem a nossa vocação. É claro que eu não vou poder sair aí todo fim de semana e, tipo, deixo a minha casa, negligencio a minha casa. É diferente o chamado. Mas eu também sou chamado a viver aquilo que é o chamado evangelizador que Jesus nos faz. E é totalmente possível vivenciar isso dentro da família, né? Principalmente acolhendo outras famílias, auxiliando outras famílias. Porque tem muita gente sofrendo mesmo. Em coisas simples, sabe? Em coisas que, tipo assim, talvez a gente sabe como, a gente às vezes já vivenciou, a gente sabe como fazer. É só uma conversa, é só um momento de partilha e aquilo ali já muda a realidade de uma família. Então, é nesse ponto. Essa questão evangelizadora é importante também, e eu acho que é isso. A distância geográfica, ela não precisa ser uma distância afetiva também. Uma questão que eu vejo que acho que é bem frequente os casais entrarem em crise depois que os filhos crescem e vão embora, porque eles meio que perdem a razão de ser do casal, que era cuidar, preparar aquelas crianças. Depois que esse trabalho foi feito, eles parecem que ficam meio perdidos. Infelizmente, acontece muito. Mas até fala, síndrome do ninho vazio. E acho que é esse ponto. Se a gente não tem esse cuidado enquanto casal, vai realmente acontecer isso. Porque a missão do casal é cuidar das crianças, é educar os filhos. É sim, a gente começou falando sobre isso. Mas o casal precisa desse cuidado com o seu relacionamento também. Precisa saber conversar, precisa saber cuidar um do outro. Porque senão, quando saem os filhos, é isso, já não tem mais sentido em estar ali. Então você negligenciou por tantos anos esse relacionamento com essa pessoa que já não faz mais sentido nenhum. E relacionamento é assim, gente. Se a gente negligencia o relacionamento, a gente afasta mesmo. Entende? Amigo de escola. Quantos amigos de escola que vocês trazem hoje na vida de vocês? Entende? Eu tenho a graça de trazer 2. E eu acho, gente do céu, eu me sinto muito agraciada de poder ter 2. Entende? Mas na época a gente era um grupo de 6, 7, era um tanto de gente. E o que? A gente não teve esse contato mais diário, acaba se afastando. O marido é a mesma coisa.
Se a gente não tem um cuidado com o vínculo com a pessoa, esse vínculo vai embora, gente. Novamente, com a conta lá, lembra da conta lá? A conta cheia de dinheiro, né? Cheia de riqueza, cheia de um relacionamento que tem potência para dar frutos maravilhosos, mas que não dá porque não foi cultivado. Não dá porque não foi. Não houve um esforço ali da parte do casal para fazer esse relacionamento frutificar. Então é realmente um cuidado que a gente precisa ter. Eu vou. A encíclica. Como é que tá a hora aí, gente? 1 hora de vídeo. Meu Deus. Vou rapidinho agora, eu prometo. A encíclica traz alguns remédios. A gente já falou sobre bastante coisa, né? Mas eu acho que a parte mais importante está aqui agora. Então eu preciso falar um pouquinho sobre isso, né? Então a encíclica traz alguns remédios para se utilizar, né? Eu já trouxe alguns remedinhos ao longo do que a gente foi conversando, né? Esse cuidado com o diálogo, esse cuidado com o relacionamento. A encíclica traz os cuidados, principalmente sobrenaturais, que nós precisamos ter, os cuidados espirituais que nós precisamos ter. Então a primeira coisa que fala é sobre o desígnio divino. Então ele fala que um dos remédios que sara o matrimônio, que sara a relação do casal, é se conhecer e se conformar ao desígnio divino. Porque Deus, quando nos pede alguma coisa, Ele não nos pede para nos privar de algo. Muito pelo contrário. Então, se Deus vai lá e fala que você precisa se comprometer até o fim da sua vida, é porque Ele sabe que nós precisamos disso. É porque Ele sabe que se a gente fizer diferente, a gente vai sofrer. Entende? Se Deus vai lá e pede para se ter uma abertura à vida, é porque Ele sabe que se a gente não fizer isso, a gente vai sofrer. Entende? Então, assim, conhecer e se conformar aos desígnios de Deus. Deus, Ele sabe muito mais do que nós. Ele sabe muito mais do que eu. Então, quando Ele, através da sua igreja, e aí vai ser o ponto número 3, a obediência à igreja, através da sua igreja me orienta a viver de X forma, é porque, gente, se eu viver de Y, eu vou sofrer. Então, Deus, o que Deus deseja de nós é um matrimônio feliz, sabe? É um matrimônio que dê frutos. É um matrimônio que, de alguma forma, vai ser luz ali naquela realidade que você tá. Então, a gente precisa conhecer o que Deus fala sobre o matrimônio. O que Deus me pede sobre o matrimônio. Porque a vontade de Deus ela é sempre boa, né? Ela sempre gera frutos na nossa vida. E aí, uma coisa, esse eu vou ler também integral. Um outro remédio que eles falam é sobre a piedade profunda. Uma vez que não é possível refrear como se deve os indômitos desejos sem que primeiro a alma preste humilde homenagem de piedade e de reverência ao seu Criador, é sobretudo necessário que os que contraem um sagrado vínculo matrimonial estejam perfeitamente compenetrados de profunda piedade para com Deus, que lhes informe toda a vida e lhes enche a inteligência e a vontade de suma veneração à majestade divina. O que ele está falando para a gente? Gente, a gente sozinho, só com as nossas forças, a gente chega até certo ponto. Entende? Daqui pra frente a gente não chega. Tem locais, tem virtudes que a gente só alcança pela graça de Deus. Entende? Então é isso que ele está falando. Uma vez que, se eu deixar por mim, se eu for lá casar e deixar um negócio correr solto, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir refrear os meus desejos. Eu não vou conseguir lutar contra a minha ignorância, o meu egoísmo sozinho. Gente, a gente por tendência é ignorante. A gente, ignorante, tô com ignorante na cabeça. A gente a gente tem essa tendência ao egoísmo mesmo. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente acha que a gente tá certo. Entende? Então, assim, alguns temperamentos talvez tenham isso em menor quantidade, mas tem do mesmo jeito, é humano. Entende? Então, sem a graça de Deus, a gente não vai conseguir alcançar virtudes heróicas. A gente não vai conseguir chegar em muita coisa. Eu sou psicóloga, gente. Eu cuido disso, tipo assim, várias e várias horas por semana. Eu sei que o meu serviço ele é limitado até certo ponto. E é nítido, sabe? A gente consegue ver claramente, nossa, daqui eu não consigo passar. Desde eu consigo levar a pessoa até X ponto. Dali pra frente eu não consigo. Entende? Então, assim, a gente precisa de uma piedade, de uma veneração a Deus, de colocar Ele no lugar que é dele na nossa vida. Porque, do contrário, você pode até vivenciar um matrimônio estável, mas você não vai vivenciar um matrimônio pleno.
sabe? Aquela coisa que realmente a gente lê na história da vida dos santos lá, sabe? Uma plenitude de alegria, uma plenitude de virtudes, frutos abundantes mesmo, tanto na vida do casal, na vida da própria comunidade, a gente não vivencia, né? Então, a piedade ela é necessária nesse sentido. Se a gente não põe Deus no lugar dele, a gente vai chegar só até certo ponto. Dali pra frente já não dá mais pra fazer. Uma outra coisa que ele fala é sobre a obediência à igreja, porque Deus confiou à igreja a missão de cuidar do matrimônio. Entende? Então, tipo assim, Jesus, deixa eu ver a parte que ele fala. E assim, como o Senhor, quanto às verdades naturais respeitantes à fé e aos costumes, quis acrescentar a simples luz da razão, a revelação, para que essas coisas justas e verdadeiras, ainda nas condições presentes da natureza humana, possam por todos ser conhecidas facilmente, com certeza absoluta e sem sombra de erros. Assim, com o mesmo fim, constituiu a Igreja guarda e mestre de todas as verdades que dizem respeito à religião e aos costumes. Então, ele colocou a Igreja como guardiã das questões espirituais, de como progredir na vida espiritual, de como vivenciar uma intimidade com Deus, a santificação, sim, mas ele também colocou o matrimônio sob o cuidado da igreja. Então, quando a igreja nos pede, nos orienta e nos fala alguma coisa, a igreja, como esposa de Cristo, ela está também nos auxiliando nessa vivência. Por isso que nós precisamos ser obedientes à nossa igreja, né? Porque Deus ele vai falar muito ali através dela. O próximo ponto, esse é mais para quem não está casado ainda, né? Ele fala de um outro remédio para as questões, para as dificuldades do matrimônio, que é educar e ajudar. Então ele fala para os bispos aqui, ele até cita, sabe? É algo bem direcionado para os bispos, que precisa de se ter fiéis bem instruídos oralmente e por escrito, com argumentos claros e sólidos. Então, bispos, vocês precisam formar o seu povo para que eles tenham ali, eles sejam bem instruídos oralmente por escrito, com argumentos claros e sólidos. A gente precisa saber no que a gente está entrando. Entende? A gente estuda, fui 5 anos para Franca, gente, todo dia, para poder ser psicóloga. Né? Era um terror, no final você já não tá dando conta mais. Para casar, a gente faz um curso, a gente fazia, né? Porque agora mudou um pouco as coisas, graças a Deus. Mas para casar, a gente faz um curso de uma tarde. Não faz o menor sentido. Entende? Então, tipo assim, se eu preciso me esforçar, o tanto que eu me esforcei para vivenciar uma profissão, quiçá eu preciso me esforçar para o relacionamento que eu vou levar até o fim da minha vida. Né? Então, assim, a gente precisa estudar. E se hoje isso não é ofertado de forma tão clara, porque a gente sabe que tem falhas bem grandes no processo catequético, infelizmente. Né? A gente tem poucas pessoas preparadas para nos ensinar, para nos instruir, mas a gente precisa buscar, a gente precisa ler. Se eu quero casar, eu preciso saber o que é o casamento. Porque muitas famílias também padecem por essa ignorância de não saber a diferença de um homem e de uma mulher, não saber essas diferenças afetivas que acontecem, não saber como que a gente vivencia dentro de casa, não saber o que a igreja pede, as orientações que se dão. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe mesmo, dá muita dó. Às vezes você vai conversar com algumas pessoas e a pessoa, ela simplesmente não sabe uma coisa básica, sabe? Você sabia que o homem ele pensa diferente da mulher? A pessoa não sabe. Entende? Então, assim, tem muita gente sofrendo por não saber informações mínimas. E aí entra o outro ponto que o Papa nos pede, ajudar. Então, se eu sei, eu preciso de alguma forma também contribuir com as outras pessoas. Né? Se eu sei que eu tenho ali um casal de namorados, um casal de noivos, instrui, orienta. Né? Aquilo que a gente já conseguiu beber de alguma forma, aquilo que a gente já conseguiu aprender de alguma forma, que a gente possa transbordar também para auxiliar. Porque tem muita gente que não sabe. Às vezes a gente tá tão habituado a estudar, tá tão habituado a saber o que a igreja fala, que a gente esquece que a maior parte das pessoas não sabe do básico. Entende? Então, esse ponto do ajudar, ele é muito, muito, muito importante. Né? E isso aí é um chamado para nós. Né? E um outro ponto que ele colocou que eu achei o máximo. E se os modernos destruidores do matrimônio tratam com tanto empenho, por meio de discursos, livros e outras inumeráveis formas de perverter as inteligências, corromper os corações, pôr a ridícula castidade matrimonial e exaltar os vícios mais vergonhosos, muito mais
devereis vós, veneráveis irmãos. Então, tipo assim, se o pessoal que tá aí pra falar que o casamento é uma bobeira, pra falar que não tem sentido isso, pra falar que se der ruim a gente separa e eu preciso vivenciar as coisas do meu jeito, eu preciso ser feliz, e eles têm vários e vários livros sobre isso, vários e vários podcasts, vários e vários filmes, quanto mais a gente. Entende? Porque a nós foi confiado um tesouro. Então a gente também precisa se dedicar a propagar isso e ajudar as outras pessoas. Então esse é um outro remédio que ele propõe também. O outro é... Deixa eu pegar aqui. Aí ele fala sobre a vontade, e eu achei muito legal essa parte, ó. Mas ainda a melhor educação ministrada por meio da igreja não basta por si só para conseguir novamente a conformidade do matrimônio com a lei de Deus. É necessário que há o esclarecimento da inteligência nos esposos. Então, assim, você precisa de ter vontade também. Não adianta também a gente acertar tudo no processo formativo. Então, foi lá, recebi toda a formação, tudo que eu precisava. Se não tem uma vontade decidida da sua parte, também não tem matrimônio, não. Entende? Então, a gente precisa se esforçar, porque é exigente. Novamente, em nenhum momento eu falei que é fácil. Em nenhum momento eu trouxe a beleza, eu trouxe que Deus nos ampara, eu trouxe que nós temos uma grande riqueza, mas não é fácil. E eu preciso ter vontade. Então, a decisão, ela é importante. Se eu não tenho vontade de viver isso aqui na minha vida todos os dias, o meu casamento desmorona. Eu podendo ter a inteligência esclarecida do jeito que for. Eu preciso de vontade, né? Eu preciso de esforço. Aí, é meio complementar esse aqui, né? Que ele fala da cooperação com a graça. E aí ele cita Timóteo. Recomendo-te que reavives em ti a graça de Deus que está em ti mediante a imposição das minhas mãos, visto que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Então, ele está nos exortando agora para nós casais. Eu te exorto, reaviva a graça de Deus que Deus já depositou em nós mediante a imposição de mãos. Então a gente precisa, né, dessa cooperação com a graça. Não adianta só receber a graça, eu preciso cooperar com a graça. Né? Eu preciso me esforçar, eu preciso reavivar. Porque Deus não me deu essa graça para que ela fique enterrada na terra. Deus não me deu a graça de um casamento, de uma família, para que eu fique lá no meu mundinho sabe, não foi para isso, gente. Dá para fazer muito mais. Deus me pede muito mais. Deus não me deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Então eu achei muito importante essa exortação que ele faz, né? Depois ele fala sobre... Eu achei muito legal que ele fala sobre o que compete ao dever dos ricos, e ele exorta as famílias que podem de alguma forma ajudar, porque se você tem uma forma de ajudar, ajude. E ele fala até mesmo materialmente. Então primeiro ele fala que a gente precisa ajudar com o conhecimento, com o ensino, com aquilo que nos foi revelado, mas a gente precisa ajudar materialmente também se nos for dada essa graça. Então, se nos foi dado, às vezes, condições financeiras, nós precisamos ajudar os outros também. Então, ele exorta bastante isso e ele fala para o poder público também. Então, ele fala que ao poder público cabe garantir as condições dignas do homem, as condições de trabalho dignas do homem. Então, de intervir para que as condições de trabalho não animalizem o homem ou tirem ele do seio familiar. Então, a exortação ao Estado é essa. Então, não cabe ao Estado decidir questões de fé, decidir questões religiosas, questões que são do casal. Não cabe ao Estado decidir. Cabe ao Estado cuidar para que se mantenha a dignidade humana. Então, eu achei muito importante isso. Ele fala até mesmo ao Estado. Então fala às pessoas, né, aos fiéis que de alguma forma podem ajudar com a questão financeira, e coloca o Estado naquele que é o lugar dele, porque o Estado também hoje acha que pode entrar em todo lugar. Então assim, porque é a gente que legisla. Não, gente, ao Estado cabe uma coisa específica, que é esse cuidado do bem comum, né, esse cuidado para se manter a dignidade humana. E aí a última coisa... Agora, para quem ainda não casou, ele fala sobre a escolha do cônjuge. Então, é de suma importância o cuidado na escolha do cônjuge.
Dela, de fato, depende em grande parte a felicidade ou infelicidade futura, podendo cada um dos cônjuges ser para o outro poderoso auxílio da vida cristã no estado conjugal, ou então grande perigo de impedimento. Gente, eu comecei falando da questão da liberdade. A primeira palavra que eu falei do casamento é que a gente é livre para casar, certo? Então, se eu sou livre, eu faço uma escolha. Então, a gente precisa ter responsabilidade nessa escolha. Porque é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que vai nos acompanhar para todo o resto da nossa vida. Entende? Então, assim, aos que não se casaram ainda, vocês têm escolha. Olhem bem as pessoas que vocês vão escolher. Entende? Perceba se nessa pessoa tem essa mesma decisão que em você. Perceba se nessa pessoa, se essa pessoa está disposta a assumir esse compromisso que você vai assumir. Porque não é um compromisso simples, não é um compromisso fácil. É um compromisso para a vida toda. Então, assim, nós temos liberdade. Só que a liberdade, ela traz responsabilidade também. E muitas vezes a gente colhe os frutos disso. Quando a gente não age, quando a gente não age com responsabilidade na liberdade. Então, a gente precisa saber escolher. Gente, ninguém põe arma na cabeça de ninguém e leva pro altar. O padre não casa. Entende? Então, assim, é uma escolha que a gente faz. E o namoro é esse tempo de você perceber se vocês funcionam como casal. Porque não importa. Gente, duas pessoas maravilhosas podem não funcionar juntos. Entende? Não é? Às vezes a gente pensa isso, né? Ah, mas os dois fulano é tão bom. Na igreja tem muito isso, né? Ai, dois meninos tão bons, dois da igreja. Gente, não é indicativo que vai dar certo. Então, a gente precisa viver o tempo de namoro na proposta que é o tempo de namoro, que é conhecer aquela pessoa. Sabe? É pedir realmente a graça de Deus para iluminar e estar atento aos sinais. Porque a gente percebe no namoro esses sinais. Quando o diálogo não funciona no namoro, ele também não vai funcionar no casamento. Quando eu já não entendo o meu namorado, eu também não vou entender o meu marido. Entende? As coisas, elas funcionam de forma orgânica. Então, é preciso ter essa atenção à escolha. Entende? Porque se a gente escolhe mal, gente, a gente vai colher os frutos disso. Né? E é muito triste. É claro que, tipo assim, a gente tem essa escolha no namoro. Depois que você casou, aí já é crise de fidelidade, gente. Porque aí você já prometeu a se doar por aquela pessoa pro resto da vida. Então aí você vai ter que rebolar pra achar um jeito de fazer isso funcionar. Né? Então você vai precisar rezar muito, você vai precisar muito da graça de Deus. Só que, tipo assim, muitos problemas podem ser evitados se a gente escolhe bem, se a gente escolhe uma pessoa que busca viver a mesma coisa que nós. Pra encerrar, porque foi longe hoje, hein? Eu quero ler pra vocês. Eu sou apaixonada nessa bênção, né? A bênção nupcial, acho que é uma das orações mais bonitas que já fizeram por nós, né? E foi legal que, tipo assim, eu gosto dessa específica, e essa é do casamento com missa, né? E aí eu peguei e falei, padre, eu gosto tanto daquela, e ele fez pra nós, né, amor? Então, assim, eu acho que é uma oração tão bonita que nós, casados, nós precisamos sempre lembrar a bênção que Deus, através da sua igreja, derramou sobre nós. Então, eu quero ler bem devagarzinho, né? Às vezes até fazer um comentário ou outro, mas eu quero que vocês se lembrem, sabe, dessa bênção que foi derramada sobre nós. Irmãos, imploremos a bênção de Deus sobre esses esposos, para que, unidos em Cristo pelo vínculo santo do matrimônio e pela comunhão do corpo e sangue do Senhor, formem um só coração e uma só alma. Deus Pai Santo, que pelo infinito poder fizeste do nada todas as coisas e na harmonia primordial do universo formastes o homem e a mulher à vossa imagem e semelhança, dando um ao outro como companheiros inseparáveis para se tornarem os dois uma só carne, e assim nos ensinastes que nunca é lícito separar o que vós mesmos unistes. É muito bonita essa bênção nupcial porque ela faz um retorno à história da salvação. Então lembra, né, da criação e de que Deus nos fez homem e mulher, e Deus nos fez um para o outro, né, e que na união pelo santo matrimônio não se separa, o homem não separa o matrimônio. Então ele vai fazendo um caminho pela nossa história mesmo de salvação. E aí a oração continua. Deus Pai Santo, que no grande mistério do vosso amor consagrastes a aliança matrimonial
tornando-a símbolo da aliança de Cristo com a Igreja. Deus Pai Santo, que sois o autor do matrimônio, e destes à primordial comunidade humana a vossa bênção, que nem a pena do pecado original, nem o castigo do dilúvio, nem criatura alguma pôde abolir. Eu amo essa parte. Foi uma bênção que foi dada, que nada aboliu, gente. Desde o início, Deus deu essa bênção e ela não foi abolida. E ela permanece, e ela vai permanecer até o fim, ela vai permanecer até que Jesus retorne, né? E se una à sua esposa. Isso é muito grandioso, sabe? É muito grandioso mesmo. E aí ele continua ainda. Olhai benignamente para esses vossos servos, que unindo-se pelo vínculo do matrimônio, esperam o auxílio de vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, pelo vosso amor derramado em seus corações, permaneçam fiéis na aliança conjugal. Então o padre invoca mesmo, sabe, a graça do Espírito Santo sobre nós. A graça do Espírito Santo é derramada, né? A gente que veio do berço carismático, então acontece um batismo do Espírito Santo ali, sabe? É algo muito grandioso que a igreja proclama ali sobre nós nesse momento. Seja a vossa serva, nessa hora o padre impõe a mão sobre a esposa, seja a vossa serva fortalecida com a graça do amor e da paz, imitando as santas mulheres que a Escritura tanto exalta. Confie nela o coração do seu marido, honrando-a como companheira igual em dignidade e com ele herdeira do dom da vida. E ame-a como Cristo amou a sua igreja. Olha a graça, né? De novamente, pedindo essa graça, essa força de Deus para que a gente consiga viver. Nós vos pedimos, Senhor, que esses vossos servos permaneçam unidos na fé e na observância dos mandamentos, fiéis um ao outro, sirvam de exemplo pela integridade da sua vida, fortalecidos pela sabedoria do Evangelho, deem a todos bom testemunho de Cristo. Recebam o dom dos filhos, sejam pais de comprovada virtude e possam ver os filhos dos seus filhos. E depois de uma vida longa e feliz, alcancem o reino celeste na companhia dos santos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu quis trazer para encerrar porque é muito bonito, né? E eu acho que nós casados, a gente tem que se lembrar todos os dias dessa bênção que já foi derramada sobre nós. Acho que se a gente lembrar do tesouro que nós temos, a gente vai conseguir usar desse tesouro melhor e fazer com que as nossas famílias frutifiquem, seja aquilo que elas nasceram para ser.